você falasse um pouco sobre essa vitória, levando em consideração os dois tempos que foram muito distintos, né? O primeiro tempo o Fluminense praticamente não atacou, e no segundo tempo o Fluminense construiu a vitória ali bem rápido, e não dá para não citar, né? O Miguel, a saída do Felipe Cardoso e a entrada do Miguel, ao meu ver, foi determinante. Queria saber se de fato foi isso mesmo, e o que você quis fazer, né? Tirando um centroavante, colocando o Miguel, e por isso que o time venceu. Queria que você falasse sobre isso. Tá bem, boa noite. Realmente os tempos foram distintos, né? Caiu bem naquela situação do segundo jogo, os primeiros 20 minutos, que foi até a parada técnica do primeiro tempo, nós sentimos o nosso ritmo estava um pouco mais lento, mais pesado os movimentos, que está dentro de uma normalidade para quem está fazendo uma pré-temporada há 10 dias, para quem está exigindo aos jogadores volume e intensidade todos os dias. Mas também cabe ressaltar a equipe adversária, parabenizar o treinador pelo trabalho, pela equipe entrosada que tem, uma equipe que pressiona, que subiu, que diminuiu, jogadores de velocidade e que criaram essa dificuldade junto desse aspecto de ritmo que nós sentimos, né? Jogo a cada 3 dias, praticamente a mesma equipe, e aí esses primeiros 20 minutos aí gerou a confiança técnica, né, para que eles pudessem ter um pouco mais de posse, trabalhar mais a bola, e acabou com que a gente não conseguiu no primeiro tempo. Mas tudo dentro dessa dificuldade está dentro de uma normalidade. Segundo tempo a gente visualizou que o nosso jogo, que é um jogo de construção, de passe, de troca de bola, de imposição técnica, precisava jogadores com a característica de aparecer, da opção de passe, para que essa bola pudesse ficar no ataque, rodar, para que a gente pudesse usar essa qualidade. E realmente o Miguel entrou muito bem. Eu não gosto de personificar uma vitória em um nome, nem jamais colocar a derrota em um nome também. Quem venceu foi o grupo, quem venceu foi o time do Fluminense, mas realmente Miguel entrou muito bem, Pablo entrou bem, Igor Julião também entrou muito bem, e isso é importante, ressaltar essas entradas, fortalecendo cada vez mais o grupo. Então, essa análise do jogo, para mim, foi importante, mais uma vez a vitória, porque futebol se corrige, vamos corrigir ganhando. Eu tenho uma frase que diz, vamos corrigir ganhando. Nós sempre temos que corrigir e vamos evoluir mais ainda em todos os aspectos, táticos, físicos principalmente, e agora também com a oportunidade de alguns jogadores estarem liberados para que a gente possa incorporar essas opções que a gente tem em relação ao grupo de jogadores. Mas no contexto geral, penso que merecemos a vitória. Talvez o adversário pudesse ter construído um gol no primeiro tempo, mas nós também soubemos passar por essa dificuldade, isso também é um aprendizado. Claro que a gente não quer e nem trabalha e para o próximo jogo que isso aconteça novamente, a gente busca a correção, né, a análise para que a gente evolua. E o segundo tempo a gente criou as 2 oportunidades de gol, mais 2 ou 3 situações que o placar poderia até ser um pouco mais elástico. Então, foi um bom jogo, uma boa vitória, e sabemos bem claro que domingo a gente precisa mais, né? E vamos mais. Eu falo isso aos jogadores, buscar essa evolução sempre. Odair, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre essa fase goleadora do Nenê, que não é tão comum até para ele mesmo, né? De que forma isso está te ajudando, até porque você ainda não conta com 11 jogadores, pelo menos, né, no atual elenco. E o que você analisa de positivo e de negativo que você quer trabalhar isso o mais rápido possível para enaltecer as coisas positivas e corrigir o que não foi negativo para esse jogo, o que foi negativo para esse jogo? Não, realmente, nós sentimos o ritmo, como eu disse no início, os jogadores do adversário pareciam estar mais ágeis, mais rápidos. Como eu te disse, isso faz parte, está dentro de uma normalidade para quem está fazendo uma pré-temporada acelerada, como nós estamos fazendo. Falo mais uma vez, nós estamos construindo novamente uma equipe, porque perdemos muitos jogadores do ano passado para cá que tinham um entrosamento e uma identidade. Além disso,
Muitos jogadores ainda não puderam estrear, então vão acontecer muitas coisas ainda nesse aspecto, né? Tático e técnico, porque já é a segunda rodada e nós não conseguimos estrear 10 ou 11 jogadores que têm possibilidade, que fazem esse grupo encorpar. Mas também, por outro lado, conseguimos oportunizar outros jogadores. Né? Futebol é assim, são oportunidades também. Nessa visualização a gente vai criando e vai formando um grupo coeso, forte, para formar uma equipe forte. Agora tem muito caminho pela frente ainda, a gente está muito no início. Sempre, como eu disse, temos coisas a corrigir, mas o importante é que nós estamos, mesmo passando por esse processo acelerado, essa busca ainda de todos esses jogadores ficarem à disposição, nós estamos vencendo. Né? E isso gera confiança, isso gera cada vez mais confiança para que a gente possa ir para a próxima partida e buscar essa evolução. Nenê, que bom, né? Nem fala muito. Deixa ele, papito. Boa noite. Pré-temporada curta, porém muito intensa, pela necessidade até de tentar acertar o time o mais rápido possível. E até por isso, talvez, o Fluminense tem 3 jogadores jovens e lesionados, que até teriam chance agora nessas primeiras partidas. Sim. O Yuri também sentiu problema muscular, mas o que chama atenção é que outros jogadores com mais idade, o Nenê, por exemplo, está aí correndo que nem um louco todo jogo, mas esses jogadores mais jovens, justamente esses, tiveram problemas musculares. Algo específico que você possa explicar, que possa ter gerado esse desgaste, talvez uma intensidade maior justamente pela idade? Tem como explicar isso na prática? Assim, a lesão, se você pegar aí em todos os clubes, e futebol tem lesão, né? E eu costumo dizer o seguinte: quando você precisa passar por um processo de acelerar essas valências físicas ali na primeira semana, nos primeiros 4, 5 dias, o grupo de risco aumenta e aí independe da idade. Talvez até o jogador com mais idade, ele tenha um time de conhecimento maior do seu corpo. Né? Talvez o jovem, pelo afago, pela vontade de querer fazer o mais, a dorzinha, a gente costuma dizer assim com os filhos, né? Tem 8 anos, isso aí amanhã tá bom, né? E o jovem, talvez, por esse não conhecimento total do corpo, talvez também não dose no momento de um treinamento quando tem que dosar, acelere pela vontade. Isso tudo é conhecimento, isso tudo é aprendizado. Mas isso é uma das possibilidades. As outras todas, o Caio, por exemplo, ele fez uma lesão no final do Brasileiro do ano passado. Então voltou, é um jogador contratado, chegou aqui, imagina, recebe a oportunidade, quer mostrar, quer fazer, daí sente uma dorzinha, acaba de repente não comunicando, não falando, porque acho que dá para ir amanhã, e aí como você tem que acelerar o processo, acaba às vezes agravando um pouquinho mais. Então, elas são ruins, claro, para nós, pelas opções que seriam esses jogadores para a equipe, mas também dentro desse início a gente tem isso bem controlado. Então são vários fatores que podem acontecer. Eu só te falei sobre um porque é o conhecimento, às vezes, do corpo. E pode ser outros fatores que fazem com que aconteça. E lesão sempre teremos, por isso que a gente precisa ter grupo, para que quando alguém não esteja, ou com lesão, ou com cartões, a gente possa ter a opção de sempre entrar em campo com um time muito forte. Boa noite, Odair, aqui atrás. Queria que você falasse ainda um pouquinho do Miguel, se tem chance dele, de repente, ficar para o próximo jogo. Claro, você ainda vai analisar, mas tem essa chance do menino continuar para o próximo jogo? E uma outra pergunta em relação ao Muriel e o Ganso, se tem alguma previsão de quando eles vão estar à disposição? A gente está cuidando bastante desse aspecto, até por essa situação que aconteceu com os meninos. Então, o Muriel vem de uma lesão. A gente tem que estar tomando um cuidado. Hoje eu olhava para o Matheus Ferraz a todo tempo, ele está voltando de um tempão parado, já é a segunda partida em 7 dias. E agora a gente tem mais jogadores podendo ser liberados em termos de inscrição. E isso fortalece, até oportuniza para que daqui a pouco eu possa descansar e retomar o treinamento com alguns jogadores. Então eu preciso agora, amanhã, visualizar todas essas questões, fazer uma análise bem criteriosa com a comissão técnica e para o próximo jogo, porque a gente não tem semana cheia, né? Então a gente não pode perder mais jogadores. Então tem que ter um cuidado maior ainda.
Então, é se desdobrar em todos esses sentidos. E sobre o Miguel, claro, tem oportunidade, como todos os outros 33 têm, de iniciar. Eu quero ressaltar sobre o Miguel, uma coisa importante. É um menino de muito talento, um jovem de 16 anos, talentoso, que ainda está passando por um processo de transformação física. Ele é um menino que, se eu não me engano, a cadeia de maturação dele ainda não está fechada, o que significa que ainda ele é um menino frágil nesse aspecto físico, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o jogo hoje ele é técnico, a técnica faz a diferença, mas ele tem uma imposição física também. Então, que bom que ele está conseguindo passar por esse processo já amadurecendo, mas ele ainda tem um longo caminho de evolução, de crescimento, principalmente no estágio físico. Até pela cadeia de maturação dele está ainda quase fechada e com grandes possibilidades de ele evoluir. E o que eu tenho conversado muito com ele é que ele faça esse processo gradativo, com calma, né? E que tudo que eu puder, vou ajudar nesse aspecto. Mas é um jovem muito talentoso, mais um jovem talentoso da grande escola que Xerém tem e que oportuniza aos profissionais que estão aqui na parte de cima, no topo da pirâmide, usufruir desses jogadores de qualidade, de personalidade. Então, que bom, quero parabenizar todos os profissionais do clube, os profissionais de Xerém, por esse trabalho, por essa capacidade, e o Clube Fluminense também por dar essa estrutura, né? Porque é assim que a gente constrói os craques. E Miguel é um excelente jogador, de qualidade técnica, e vai evoluir muito ainda no aspecto físico. Então, ele está numa caminhada bem positiva em relação a isso. E vamos com calma. Boa noite, Odair, aqui atrás. Primeiro, parabéns por ontem, né, aniversário, e pela vitória de hoje. Eu queria primeiro saber de você sobre o primeiro encontro, né, com a torcida tricolor, como que você viu, assim, não encheu, como foi até um público baixo, podemos dizer assim. Sim. E em relação ao ataque, a gente vê o Fluminense parece sentir falta ainda daquele homem de referência, né? Hoje foi, parece, o Felipe Cardoso ali no primeiro tempo, no segundo tempo abriu mais um pouquinho. Então, eu queria saber se você vai procurar buscar um outro substituto para o Evanilson quando tivesse problema de lesão, ou se provavelmente vai ainda ao mercado. Primeiro que nós temos muitos jogadores ainda para jogar, né? Você falou de dois, tem mais Caio Paulista, né? Tem mais situações importantes, Ganso, algumas situações que eu preciso visualizar dentro do campo de jogo, e só o jogo é que vai me dar essa possibilidade, entendeu? Então tem muita coisa para acontecer. É o início ainda de um processo, de uma caminhada, como eu disse, importante pelas 2 vitórias, mas a gente sabe que a necessidade de evolução ainda muito grande, e a equipe vai conseguir, vai trabalhar, mas o mais importante é que a equipe está respondendo muito bem, passando por esse processo de dificuldade dentro do jogo, uma facilidade, e está respondendo bem. Então, vamos esperar os jogadores que a gente tem fora para visualizar também eles dentro do campo de jogo, para ver como é que vai ficar essa situação. E quanto a qualquer tipo de contratação, eu não falo sobre elas publicamente, eu converso com elas, com as pessoas que têm que conversar internamente, eu não gero expectativa. Expectativa é a pior coisa do mundo. Às vezes, você gera uma expectativa para a pessoa que está lá do outro lado, esse torcedor que é apaixonado, e a coisa não acontece, vira uma frustração. Então, tudo que eu tiver que falar sobre contratação, sobre qualquer situação aqui dentro, vai ser internamente com as pessoas que eu tenho que falar. Aqui fora, eu peço desculpas a vocês, mas vocês vão me ver, me conhecer, saber que eu não fico falando e especulando ou contando, porque isso gera situações que podem aumentar o preço, diminuir o valor, aumentar situações que podem trazer dificuldade até para a gente trazer o jogador. Então, eu falo com quem tem que falar, que é internamente. E tu me colocou alguma outra coisa? Muito feliz, 43 anos, fiz aniversário ontem, então vim para cá hoje com a estreia no Maracanã com o Fluminense, me lembrou lá quando eu estreiei como jogador. A torcida é final do mês também, né, meu amigo? Final do mês tem que pagar as contas, mas o torcedor que veio nos apoiar muito, é uma característica, e isso vai também, essa simbiose ela vai acontecendo, né? Torcedor-time, time-torcedor, também gradativamente, conforme a evolução da equipe. E se puder botar o preço do ingresso um pouco mais barato, também ajuda,
né? E hoje teve chuva. Então, Atrapalhou bastante, algumas dificuldades para o torcedor também vir ao Maracanã. Importante que o torcedor tenha certeza que ficou em casa nos mandou muitas vibrações positivas e o que veio aqui nos ajudou muito. Muito boa noite, Odair. Boa noite. Em relação, parabéns, né, a vitória de hoje do Fluminense. Foi um segundo tempo completamente atípico, né, com muita velocidade. E eu queria ver contigo também, Odair, sobre a relação do Egídio e do Henrique. Se já estão regularizados, se já podem jogar contra a equipe do Bangu, como é que vai estar a montagem diante dessa situação do Fluminense, já que o jogo em Moça Bonita é complicado para o time tricolor. Eu vou passar uma informação que depois, se não acontecer, eu peço desculpas, mas pelas informações que eu tenho, Egídio, Iago, Digão, Henrique... não, Henrique ainda falta uma... Também tá? Então, tá todos liberados para que possam se encorpar, né, ao grupo no próximo jogo. E aí, como eu disse na resposta anterior, a gente precisa visualizar também alguns jogadores que estão repetindo, né, jogo. Caso de Matheus Ferraz, que vem de um tempo muito tempo parado. Então, tudo isso, a partir de amanhã, vou visualizar, mas sempre pensando em colocar a melhor equipe, aquela que está melhor fisicamente, aquela que pode responder melhor em todos os aspectos do domingo, para que a gente continue essa sequência de vitórias. Daí, boa noite, parabéns pela vitória, pelo aniversário também ontem. Presente e parabéns está cheio, presente nada, né, Presente já foi hoje. Presente foi a vitória. Foi a vitória. Tá bom. Primeiro eu queria saber se em 1999 a última vez que você esteve no Maracanã com a camisa do Fluminense, né? Sim. Você voltando, passou o filme na cabeça quando você voltou ali na beira do campo. E com relação ao Caio Paulista, o Evanilson e o Marcos Paulo, né, que estão lesionados, você já tem alguma ideia de quando eles podem voltar e ser opções para você? Muito feliz, muito orgulhoso. Claro que quando eu entrei no gramado ali, a gente passa um filme, né? São 20 anos, passa um filme e eu espero que eu possa ser muito feliz aqui. O torcedor pode ter certeza que vai ter um profissional aqui de muita dedicação, de muito esforço. Até o Regis, no final do jogo, me perguntou, porque ele antes do jogo me perguntou, o profeta, eu disse, eu quero vencer, eu quero a vitória. No final ele me perguntou, é o profeta? O Odair é o profeta? Eu disse, não, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu acordo cedo para ir trabalhar, mais profeta eu sou, mais sorte eu tenho. Então o torcedor pode ter certeza que terá um profissional aqui de muita dedicação, para que eu possa dar o meu melhor em retribuição ao torcedor e ao grupo aqui que a gente está formando. E a segunda, a gente vai ter cuidado, né? A gente não pode acelerar de novo e talvez ficar mais um tempo fora. Então, ter todo um cuidado, departamento médico, fisioterapia, parte física, para que eles façam esse retorno gradativo, né? Evolua gradativamente para ficar à disposição. São jogadores importantes. Aqui, Odair, mais uma vez, parabéns pelo aniversário e pela vitória. O grande assunto desse início de temporada tem sido, claro, o curto tempo de preparação, foi mais ou menos ali, um pouco mais de uma semana, né, até o primeiro jogo. Na verdade, foi 8. Para nós fizemos a apresentação dia 8, fizemos 2 dias de exame médico, 10, e fizemos 7 sessões de treinamentos para fazer a estreia. Não é nem 8 dias, porque o penúltimo dia tu nem pode forçar. Então, nós tivemos 7 sessões de treino com bola. Um tempo bem curto, né? Perdendo alguns jogadores ali com possibilidade de estrear e jogadores que a gente não podia escrever e ainda buscando uma nova formação para a equipe, porque muitos jogadores saíram que já tinham um entrosamento até natural pelo processo do ano passado todo. Então, só para colaborar nesse aspecto. Sim, e na coletiva na semana passada, o Nenê até tinha dito, né, que essa fase inicial do Campeonato Carioca serviria praticamente como uma extensão da pré-temporada, né, uma pré-temporada com jogos oficiais. E aí eu queria também que você se aprofundasse um pouco mais como é que vai ser feita a administração do elenco nesses primeiros jogos. Obviamente agora tem tido um elenco muito limitado por conta das lesões, mas a partir do momento que as opções vão ficando disponíveis para você, você pretende rodar, mesmo tendo todo mundo disponível, rodar bastante o elenco, poupar antes de jogos importantes como o da Sul-Americana no dia 4. Como é que você pretende fazer essa administração para que não aconteça nenhum imprevisto? Não, primeiro que eu não poupo ninguém. O cara que não for para campo é porque
nós decidimos que ele, naquele momento, não estava apto para 100% para poder entregar o seu melhor dentro do campo de jogo. Então, vai ser por opção técnica, por opção de alguma estratégia, de alguma característica diferente, porque isso entra dentro da parte tática, né? Daqui a pouco a gente troca um jogador que tem uma determinada característica por estratégia daquele jogo, mas sempre com um conceito nosso, independente de quem joga bem estabelecido, com e sem bola. Vai ter as situações de lesões, de suspensão. Ano passado, ano retrasado, eu fiz um levantamento, se eu não me engano, eu consegui repetir 2 ou 3 vezes a equipe. Claro que a ideia, se eu pudesse como treinador, repetir mais, quanto mais repetir a equipe, mais entrosamento, mais conhecimento, mais mecânica de jogo vai se pegando. Mas a gente sabe que é difícil, por toda essa dificuldade que os jogos impõem. Mas a ideia é essa, é visualizar pós-jogo como está a resposta desses jogadores, e tem alguns jogadores que a gente precisa tomar um cuidado. Então, sempre visualizando quem pode estar e dar 100% lá no próximo jogo, para que a gente sempre entre muito forte. Daí, acabei não te parabenizando pelo seu aniversário, acabei esquecendo também, meus parabéns. Eu também, né? Então, aqui você está de aniversário hoje? Ontem também? Por isso que tu é gente boa, papito. 22 de janeiro? Uhum. Eu costumo dizer que ontem me mandaram uma brincadeira que o Rogério Ceni fazia aniversário também dia 22, né? Ele disse que era o mito, a lenda e a lêndia. É isso? Em termos de futebol, é isso, papito, ou não? Hã? Tem qualidade, né? Tem qualidade, Daniel, ou não? Não? Então tá bom. Vamos lá, desculpa. Que isso. Nesses 2 jogos, apesar de você ter relacionado muitos jogadores do Sub-23, né, da equipe Sub-23, em tese, só o Lucas Barcelos que foi utilizado. Em 2 jogos, você usou, se eu não me engano, foram 13 jogadores, né? O Pablo Diego, Matheus Alessandro e Miguel. O Matheus Alessandro acabou sendo titular. Queria saber agora, com esses jogadores inscritos, como é que vai ser essa montagem do elenco, até o do Sub-23, se você vai implementar, ou incorporar, melhor dizendo, o Lucas Barcelos, o Matheus Alessandro e também outros jogadores que estavam no banco, ou não, eles retornam ao Sub-23? Como é que está essa questão? Não, primeiro que o Fluminense tem um projeto, como o Paulo explicou para vocês lá no início da apresentação, do Sub-23. Até o momento a gente está treinando todos juntos, fazendo esse processo usando da metodologia que a gente tem para colocar todo mundo dentro do contexto, trabalhando o mesmo conceito, mesmo tempo. Talvez aconteça em algum momento com a situação que está também se constituindo um outro campo lá no centro de treinamento. Vão subir mais alguns jogadores, provavelmente, para esse grupo. E aí, claro, aí com a vinda de mais alguns jogadores, né, a gente divide esse processo, mas esse processo vai estar sobre a batuta nossa ali, em conjunto com o Marcão, com o Ailton, com o Maurício, com o pessoal da parte física, mesmo treinando em campos distintos. É o mesmo trabalho, a mesma ideia, o mesmo conceito, e claro, esperando o Sub-23, esperando a situação do campeonato, né, para poder disputar o campeonato. Mas, como eu te disse, alguns talvez treinem numa situação em separado, mas eles fazem parte desse nova situação que o Fluminense está criando do Sub-23.